Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Em apenas um ano, mais de 800 mil pessoas tiraram a própria vida. Os dados são da Organização Mundial de Saúde e se referem ao ano de 2012, o último ano em que esses dados foram consolidados. Essa preocupação, uma preocupação com o suicídio, criou um espaço especial, uma data especial, o Setembro Amarelo. As pessoas estão começando a discutir o suicídio, começando a se preocupar com esse grave problema de saúde. Para conversar com a gente sobre isso, está aqui a voluntária do Centro de Valorização da Vida, a Marileia Tenório Dionísio. Dona Marileia, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. A gente tem, assim, um certo tabu com relação ao suicídio. As pessoas não gostam de falar. As famílias que tiveram pessoas que se suicidaram não comentam, na realidade uma pessoa que praticamente nem fez parte da família, parece, né, das conversas que se tem, mas vocês estão trabalhando para tirar esse véu, quer dizer, para desnudar esse problema, para tirar essa coisa de tabu do suicídio. O suicídio é um problema de saúde, segundo vocês colocam, que a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada. O número de pessoas que se suicidam no mundo é muito alto, mais de 800 mil em 2012, não se tem em 2013, 2014, né? Nem se sabe exatamente quantas se suicidaram em 2015, mas é uma preocupação que vocês estão trazendo para a sociedade. Olha, vamos discutir o suicídio, vamos falar sobre o suicídio, vamos parar de esconder o suicídio. Por que vocês estão fazendo isso? A gente sempre tem agora, não, deixa isso para lá, porque senão incentiva as pessoas a se suicidarem e tal. Você não, vamos falar disso, vamos discutir isso. Por que o Centro de Valorização da Vida e outras entidades estão discutindo isso agora? Falar é a melhor solução. Obrigada pela oportunidade de trazer o CVV, o Centro de Valorização da Vida, e a gente faz sim essa defesa, e isso já acontece no Brasil há 53 anos que o CVV existe, aqui em Vitória há 31, né? E apesar de uma instituição que já era uma ONG antes de existir a noção de ONG, o assunto é pouco conhecido, o CVV é pouco conhecido e o assunto é pouco falado. Por quê? Justamente por ser tão doloroso, por mexer tanto com as pessoas, ele foi por muito tempo deixado de lado, deixado fora da pauta da sociedade. E agora, depois que a gente já passou por tantos outros assuntos complicados, dolorosos, por exemplo, AIDS, né? Só se conseguiu diminuir o número de casos de AIDS, ou tratar, ou acompanhar, depois que se informou, se esclareceu para a população como é, né? O contágio, todo o procedimento, o tratamento, a nossa postura em relação às pessoas, né, que estão passando por essa experiência, a família. Então a gente entende que está na hora da gente começar a trazer para a pauta, né, e a mídia, no nosso entendimento, tem um papel importante nisso, de dizer junto com a população. E diante de tanto, assim, de um assunto tão doloroso, né, que parece, num primeiro momento, assim, não vamos falar, mas, assim, o outro lado, vamos falar por quê? Porque é possível prevenir, né? Os estudos sérios mostram que de cada 10 pessoas que tentaram se suicidar, 9 deram sinais, né? Isso era possível ser tratado, era possível ser acompanhado. Por quê? Porque ela estava associado com outras questões que podem ser tratadas, né? Sempre vem junto com o alcoolismo, a droga, a angústia, a depressão. Então, quando você entende melhor o que é o suicídio, esse pedido de socorro, esse pedido de atenção, de dizer, estou no meu limite, por favor, estou precisando de apoio, estou precisando de amparo, né? Então, é possível fazer isso. Claro que o CVV não tem a ingenuidade de dizer que vamos solucionar todos os problemas, 100% deles, de um dia para o outro. É um processo longo, né? É um processo complexo que requer a participação de vários setores da sociedade. O CVV, como uma ONG, como uma instituição humanitária, é uma delas, que oferece uma escuta amorosa, tempo, né? Hoje um bem tão assim raro na sociedade, né? Essa amizade, poder conversar com alguém, ser escutado, sem que a pessoa te julgue, sem que a pessoa saia dizendo faça isso, faça aquilo, ou você está errado, né? O CVV então tem um papel, mas o CVV também está aprendendo, né? Que é junto com outras instituições, junto com as secretarias de saúde, junto com os assistentes sociais, com os enfermeiros, com os médicos em geral, com os
psiquiatras, com os psicólogos, com a mídia, né, falando sobre o assunto de uma maneira respeitosa, com as instituições religiosas. Por quê? Porque muitas vezes a religião é um fator de proteção, de amparo. Então, o meio religioso, seja qual religião for, precisa estar atento para isso também, né? Junto com a polícia, para saber como encaminhar, com o bombeiro. Então, é um trabalho coletivo e a gente está num momento, eu acho, muito feliz, né, de estar num primeiro degrau, começando a ter coragem de falar sobre o assunto e não de uma maneira de achismo, fundamentado em estudos que vêm sendo feitos e que dão sustentação para dizer, precisamos sim falar de uma maneira responsável, né, de uma maneira esclarecedora, que informe. Quer dizer, a gente sempre teve a informação, não sei se é ilusão, mas era uma informação que sempre nós tivemos, nós jornalistas inclusive, de que falar de suicídio incentiva o suicídio. Leva as pessoas que estão num momento delicado, mas que não tinham pensado nesta possibilidade, a aventar esta possibilidade. Tudo isso está errado pelos estudos. Olha só, não vou dizer, né, que está errado. Não, eu acho que é uma questão de compreender. Culturalmente, historicamente, esse entendimento ele foi implantado em determinado momento e ele depois ganhou força, né? Só para situar um pouquinho. Lá atrás, o Goethe uma vez escreveu um livro e havia um caso de um jovem que por uma desilusão amorosa se suicidou e na época, o que aconteceu? Ao publicar o livro, houve uma onda de suicídios entre jovens. A partir daquele momento, todo mundo ficou alerta. Opa, não podemos falar. Mas o que acontece? Agora, mais recentemente, né, como eu disse, os estudos, e há pessoas sérias estudando isso, se percebeu o quê? Que esse mito se implantou, esse tabu se implantou, né, de que não se pode falar, mas que isso tem que ser questionado, né? Então, há sim pessoas que estão mais fragilizadas, há sim pessoas que estão mais vulneráveis, mas é importante que a gente fale para que a gente possa entender, compreender e dar apoio para essas pessoas. Impedir que elas falem sobre esse assunto, impedir que elas tragam o que elas estão sentindo, a angústia, a dor, o sofrimento, é contribuir para que ela se perca. Né? Então, o que a gente não quer é isso, o que a gente quer é que as pessoas, ao perceberem que estão com alguma situação difícil, que elas saibam a quem recorrer. O CVV é uma das instituições, um psicólogo, um psiquiatra é outro, um médico, o assistente, né, um assistente social, a família, um amigo. Como a família pode ajudar? Então, aí nesse caso, você não precisa fazer um curso enorme, não, ouvir as pessoas, ouvir sem julgar, dar atenção, né? O carinho, a amizade, é uma coisa que a sociedade está perdendo nessa correria da vida. Exatamente esse é o problema, quer dizer, as pessoas querem ser ouvidas, mas elas não gostam de ouvir. Uhum. Todo mundo quer ser ouvido, mas para ouvir o outro está complicado, quer dizer, hoje é muita tecnologia, só vê as pessoas isoladas no seu mundinho tecnológico, no celular, no seu computador, na sua baia de trabalho, não há mais interação. Como é que a gente pode fazer uma coisa que a gente está desaprendendo de fazer? Então, e isso que o senhor acabou de trazer é o que justamente tem chamado mais a atenção da Organização Mundial de Saúde, porque embora existam, né, planejamentos e planos em alguns países já conseguiu se reduzir o número, em muitos outros, infelizmente é o caso do Brasil, a tendência desse número é aumentar. Por quê? As condições atuais de vida estão dificultando muito isso. É muita pressão, competição, violência, insegurança, né? São várias questões que para uma pessoa, quando ela está um pouco mais estruturada, está bem com ela mesma, é a vida nos traz desafios, a gente encara. Mas quando uma pessoa está mais fragilizada, mais vulnerável, e aí associam vários, e é importante dizer isso, a gente tem uma tendência de dizer que o suicídio se suicidou por esse motivo. Esse motivo, normalmente, é só a gota d'água, né? É uma imagem fácil da gente entender. Um copo que vai se enchendo, a pessoa não tem condições, não consegue sozinha esvaziar o copo, né? Os problemas, as dificuldades, e chega um momento que a gota d'água não foi a última gota d'água sozinha.
né? Então, quando a pessoa tem a oportunidade de ouvir ou de buscar, de receber tratamento, receber apoio, seja na área da saúde, seja no CVV, ao receber né, poder conversar, seja na igreja, seja na família, ela vai conseguindo lidar com a vida. E a gente está aqui por causa da vida, porque a gente quer que as pessoas vivam e vivam bem, né? E essa é uma situação que precisa ser enfrentada, porque isso é muito difícil para a pessoa. Imagina o sofrimento, a dor, o desespero, quando a pessoa não consegue mais encontrar perspectiva, né? É uma opção que ela pensa que é uma opção. Na verdade, o que parece pra gente é que o que ela está procurando é encerrar a dor, o sofrimento, o desconforto, a angústia. E muitas vezes é tamanha essa angústia que ela confunde isso com tirar o corpo, tirar a vida, né? Então, e você quando dá a oportunidade para ela de dizer sobre aquilo que ela está sentindo, de fazer com que ela se sinta respeitada, valorizada naquele momento, a gente entende que todo ser humano tem essa capacidade de se reorganizar. Às vezes leva um pouco mais de tempo, não é fácil, às vezes precisa de mais apoio, né, de um tratamento de saúde, um acompanhamento da família, né, da instituição religiosa, mas é possível. O lado bom nessa história é que é possível. Tem faixa etária que está se suicidando mais ou menos, pelo que vocês estão percebendo? Normalmente, a faixa etária acima dos 65 anos era a que maior acontecia situações assim, né? Por inúmeras perdas, perda da saúde física, às vezes perda de emprego, ou por se aposentar e a vida mudar, perda dos amigos, né? Então, normalmente era com a faixa, era onde havia maior número. Infelizmente, isso está crescendo muito entre jovens, adolescentes e jovens. Então, nos últimos anos, na última década, o número de pessoas, de jovens e adolescentes, passando por esse caminho, aumentou bastante, né? Vocês no CVV, vocês ouvem. Essencialmente, pelo que eu li, é isso. Quer dizer, vocês ouvem, né? Sem julgar, sem nada. Estão lá para ouvir, deixar a pessoa esvaziar o copo. Isso mesmo. Vocês estão lá para ouvir. Quer dizer, as histórias que vocês ouvem lá, vocês são voluntários, não são repetidas de maneira nenhuma, né? Vocês, na verdade, emprestam um outro copo, né? Sim, é uma boa imagem. Emprestam outro copo, né? Para esvaziar aquele. Mas eu imagino que vocês tenham histórias muito tristes de pessoas que passam por problema e que ninguém sabe na família. Quer dizer, como é que é isso? Como é esse trabalho de ouvir? Eu imagino que assim, do meu ponto de vista, eu imagino que é complicado, porque quando a gente ouve as problemas dos outros, a gente acaba assumindo um pouco, querendo ou não, não é? Como é que é esse trabalho do CVV? Como é que é esse ouvir do CVV? Pois é complicado e ao mesmo tempo não é, porque é uma coisa humana da gente ser amigo, né? A gente estar disponível para o outro, a gente gostar do outro, acolher o outro, dar tempo para o outro, né? Só que, de novo, a correria e as condições da vida atual dificultaram isso. No CVV, o que a gente faz? A gente tem um curso inicial, as pessoas que trabalham no CVV como voluntário passam por um momento inicial onde elas conhecem, né, o trabalho do CVV, essa oferta dessa amizade fraterna, né, essa amizade amorosa, respeitadora. Então, a gente tem um primeiro momento de entender isso, depois você passa por um estágio, por um período de 2 meses, uma vez por semana se reúne, e a pessoa, ao identificar o trabalho do CVV, ela vai se perguntando, estou em condições de vir aqui? Porque a gente não precisa ser voluntário 24 horas, a gente não é como um profissional da área da saúde, né? A gente escolhe as melhores 4 horas da nossa semana, a gente se prepara para durante 4 horas eu vou lá para ouvir aquela pessoa. Então são só 4 horinhas em que eu dou o melhor de mim, abro o meu coração para estar junto com alguém. E nesse treinamento, nesse aprendizado constante, uma vez que a gente sempre estuda e vai se preparando e vendo onde está falhando, onde tem que melhorar, a gente aprende isso. Eu estou aqui com você integralmente, 100%, para oferecer o meu melhor, o meu coração, a minha humanidade. Mas eu não posso fazer pelo outro aquilo que é dele. Eu posso estar aqui com ele e respeitá-lo integralmente, né? Então essa separação, ao mesmo tempo que eu me coloco na posição do outro para ouvi-lo, para acolhê-lo, mas ao mesmo tempo eu
eu tenho clareza das minhas limitações. Então, vocês sentem a dor da perda quando vocês ouvem uma pessoa e depois sabem que aquela pessoa, mesmo assim, se suicidou? Como ser humano, sim, mas a gente aprende que é importante que a gente tenha a clareza que a gente fez o melhor que podia. Né? E aí assim, é muito bom porque a gente sabe que, repetindo os dados, de cada 10 pessoas que ligam para a gente sabe que a gente contribuiu para que 9 conseguissem resgatar o seu caminho na vida, né? E a gente contribuiu para isso, para ajudar essa pessoa a se reorganizar. Né, infelizmente, às vezes prorrogou a decisão, ainda está em fase, mas a gente sabe que a gente não tem a vontade de ser Deus, nós não somos deuses, nós não temos essa prepotência. Então é um trabalho com a gente também voluntário, de oferecer o nosso melhor e confiante de que aquilo é importante. É até interessante porque a gente tem mais ou menos duas lógicas. A gente poderia dizer assim, o CVV, quando ele começou lá em 62, uma das coisas que o sustentava era essa: olha, se em toda a existência do CVV a gente conseguir salvar uma vida, a gente conseguir resgatar uma vida, já terá valido a pena. Hoje essa lógica não funciona muito, porque nós temos o número 141, o nosso telefone. Para conseguir esse telefone 141, assim como o SAMU, o bombeiro, nós precisamos comprovar com números, com dados, que a gente atendia um número grande de pessoas. Então, para você ter uma ideia, no Brasil hoje são quase 1 milhão de apoios que o CVV oferece por ano. Nós somos 70 postos, agora mais umzinho, 71, somos praticamente 2 mil voluntários atuando 24 horas, a gente não para, tá? O ano inteiro, momentos, por exemplo, como Natal, Ano Novo. São os piores, eu imagino. Sim, porque tocam mais os nossos sentimentos, né? Estou sozinho, estou triste, foi um ano bom, não foi, né? Então, o CVV, com todo esse grupo de voluntários, né? Ele conseguiu demonstrar para o Ministério da Saúde e para o governo que ele merecia esse número, que é um número importante para a população. Então, nós precisamos desses dados. Então, são duas lógicas, eu não sei se eu me fiz clara, né? Então, uma é, se a gente salvar, a gente ajudar uma vida já é importante, isso na filosofia do CV, mas a gente entende que a gente tem números, e infelizmente esses números estão aí. São infelizmente mesmo. Né? Seria bom se o telefone nunca tocasse. Seria bom que todo mundo pudesse contar com um amigo a qualquer momento, né? Um amigo que não tivesse com pressa, um amigo que não ficasse dando sermão, um amigo que não ficasse apontando os erros. Seria maravilhoso se nós morássemos e vivêssemos numa sociedade que as pessoas se comportam dessa maneira espontaneamente. Mas, infelizmente, é porque está sendo o contrário, né? Cada vez mais indiferença, isolamento, né? Ou julgamento, você não ter tempo para o outro, você não está disponível para o outro. Você já percebeu que muitas vezes a gente encontra uma pessoa e a gente já fala assim, tudo bem, tudo bem. Por quê? Porque o tudo bem já está dizendo para ela, espero que esteja tudo bem e não venha me trazer assuntos chatos que eu não quero ouvir. É diferente quando você olha na pessoa e diz para ela, como vai você? Né? Como vai você? No olho, dizendo, estou aqui, se você quiser conversar comigo, eu estou aqui 100% disponível para te ouvir. Então, essa é uma pergunta básica do CVV, muito simples, que demonstra o tamanho do respeito, do carinho que a gente tem pelas pessoas, né? Mas que, infelizmente, muitos de nós não estão conseguindo viver isso no nosso dia a dia. Estou vendo que a senhora está com essa fitinha amarela, né? Tem que falar a melhor solução, CVV e tal. Essa fitinha amarela significa o quê? É o Setembro Amarelo, que vocês tiraram um mês, um espaço do ano para quebrar esse tabu, para trazer o tema de discussão. O que está acontecendo no Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo, ele vem um pouco na carona do Outubro Rosa. O Outubro Rosa faz um trabalho de prevenção e esclarecimento sobre o câncer de mama. O Outubro Rosa, ele já está aí, já tem no mundo, já faz mais de 20 anos que essa campanha vem ganhando força. O Setembro Amarelo é bem novinho nesse sentido. É a nossa primeira edição, por isso a gente ainda está um pouco tímido, né? Nós estamos ganhando visibilidade na sociedade, a gente está se envolvendo com os outros setores, né? Como eu disse, as secretarias de saúde, os conselhos regionais de psicologia, de medicina, polícia, bombeiro, aqui no Espírito Santo, o Toxem, que trata de desintoxicação voluntária e involuntária
voluntária. Então nós estamos ganhando força para quê? Para eleger o mês de setembro inteiro como um mês que a gente vai intensificar, né, esse falar sobre o suicídio, esclarecendo, informando, dizendo que é possível prevenir, a quais lugares a pessoa precisa ir, né, para receber essa ajuda, nos postos de saúde, nas unidades de atendimento, nas assistências psicossociais, dizendo da existência do CVV. E por que setembro? Porque já há algum tempo, o dia 10 de setembro foi definido como o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, né, pela Organização Mundial de Saúde e também pelo a Associação Internacional de Prevenção de Saúde, que é de 61, um aninho mais nova do que o CVV. Nós são 54 anos dessa organização no mundo, né? E a data serve como um marco para trazer. Mas, como eu disse, durante muito tempo, no começo você fez a pergunta, né? A questão do tabu. O suicídio, ele é um tabu duplo. Ele não é nem só um tabu, ele é um tabu duplo. Por quê? Porque na nossa sociedade, ainda falar de morte, de morrer, é algo muito difícil pra gente. Porque a gente tem medo, porque não sabe o que vai acontecer, porque pede que a gente faça um balanço da nossa existência. O que eu fiz da minha vida, né? O que valeu a pena, o que ficou para trás. Então, muitos de nós, a grande maioria, evita pensar em morte, apesar de ser algo tão constante, tão presente, né? A gente não fala. Mas a gente ainda tem uma certa aceitação para mortes que são, não, teve que morrer, ficou doente, foi um acidente de carro. A gente aceita melhor ainda, com toda essa dificuldade, mesmo sendo um tabu, a gente aceita, entre aspas, a morte. Agora, a morte voluntária, que alguém procurou, né, que alguém agiu para que ela acontecesse, a gente sabe também, aí os estudos nos ajudam muito, a reação inicial das pessoas é de raiva, é de desprezo, de desconsideração. Como que a pessoa foi fazer isso? Viver é tão bom, né? Viver, sim, é tão bom, mas pode ser que em alguns momentos a gente não esteja tão bem. E aí a gente precisa ser apoiado, precisa ser respeitado, precisa ser ajudado, né? E se vai ficando complicado, e a gente não consegue dizer daquilo, vai chegar um momento que o copo vai enchendo, né? E o que o CVV faz isso, é prevenir o suicídio nessa longa caminhada. Porque você tem desde a pessoa aqui que num primeiro momento se sentiu sozinha, isolada, sem se sentir segura para conversar com alguém, aquilo foi acumulando, dali a pouco veio uma ideiazinha, ops, e se eu, né, fosse para um outro lugar? E se eu encerrasse essa caminhada? Será que o meu sofrimento acabaria? Aí essa ideia que uma vez assim, de vez em quando, ela passa a ser mais frequente, mais constante, daqui a pouco não está mais só na ideia, ela começa a planejar, aí ela já começa a visualizar, né? Se eu for embora, como vai ser a reação das pessoas, como é que vai ser para mim, e do plano, então ela vai elaborando aquilo até chegar um momento em que ela fala assim, é agora. O CVV, ele está disponível para ouvir essas pessoas durante toda essa caminhada. Então há uma prevenção mais universal aqui no início, né, como há essa prevenção. E aí por que é importante falar de novo? Porque a gente precisa estar atento, porque as pessoas dão sinais, as pessoas falam isso. Só que a nossa dificuldade, né, da sociedade em geral é tão grande que a gente ignora, porque a gente não sabe o que fazer, porque a gente tem medo de incentivar. Né? E muitas vezes, e aí é muito gostoso no CVV, as pessoas podem dizer, nossa, mas que trabalho pesado que vocês fazem. Sim, em alguns momentos fica pesado, a gente está preparado, né? A gente se prepara para isso, mas o outro lado também é muito gratificante. Você ligar, isso acontece, as pessoas ligam para a gente e dizem assim, olha, eu só estou ligando hoje para te agradecer profundamente, porque em tal dia eu estava no meu limite e eu liguei para vocês foram os únicos que me ouviram e é por isso que eu estou aqui hoje. Então, estou ligando para agradecer. Isso é mais comum do que se pensa. Então, a gente saber que a gente está contribuindo com as pessoas, para que as pessoas vivam melhor, isso nos alimenta, isso nos faz dizer assim, de fato nós estamos valorizando a vida. De fato, a gente está criando oportunidades para que a vida seja preservada e para que a vida seja vivida plenamente.
né? Então esse é um pouco assim da caminhada do CVV, mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinho que o CVV fez até agora. A gente precisa falar mais, aprender a falar, estudar, compreender, né? Para que a sociedade possa lidar com essa questão de uma maneira bem melhor. Dona Marilé, eu queria agradecer a senhora a sua participação aqui no GV News Entrevista, esses esclarecimentos. Estamos abertos aqui para conversar mais sobre o suicídio. Se esse é o caminho, vamos trilhá-lo, né? Para poder a gente ajudar as pessoas. E estamos abertos aqui. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui por esses esclarecimentos aqui no GV News Entrevista. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, contando com a contribuição sim de vocês, porque a gente entende que a mídia tem um papel muito importante de ajudar no esclarecimento dessa situação, né? Para que mais vidas sejam preservadas, para que mais pessoas possam viver de uma maneira mais gostosa, mais leve. Muito obrigada. O número está aí, 141. 141 no Brasil inteiro, né? Pode ligar, e também na internet. Nós temos nosso site, as pessoas, se não quiserem falar, pode teclar, né? E também pode falar pelo VoIP, Skype. Lá na internet, o nosso site é www.cvv.org.br. E o 141 à disposição 24 horas, 365 dias no ano. Isso mesmo. Ok, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.